Olá, pessoal. Eu me chamo Éder e hoje eu vou falar um pouco sobre MRP, Planejamento dos Recursos Materiais, para vocês, para a gente entender o que é o MRP. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que significa a sigla, né? A sigla significa Materials Requirements Planning, que nada mais é do que traduzido, né? Planejamento dos recursos materiais, né? Dos recursos de materiais. Então, explicando de uma forma bem simples, o MRP ele é um software, né, que a gente utiliza nas empresas para calcular a necessidade de matéria-prima que a gente precisa para produzir os produtos que a empresa se propõe a produzir, né? Então, a gente define uma quantidade X, né, de produtos finais que a gente quer produzir ali numa indústria, e o MRP ele vai fornecer para a gente quanto de cada insumo, de cada matéria-prima a gente tem que ter para poder fabricar aquele produto final, né? E da onde surgiu o MRP? Ele surgiu da necessidade das empresas de terem uma forma mais confiável de ter esses materiais, né? De sempre ter esses materiais disponíveis para a linha não parar, né? De se organizar melhor. Então, como uma empresa são vários produtos e cada produto ele é composto de inúmeros itens, né? Houve essa necessidade de software para poder organizar melhor quando cada material vai ser comprado, quando cada material vai ser produzido, né? Para se chegar no produto final. A gente pode ilustrar isso por meio de um exemplo simples aqui, né? Pensa em um parafuso numa indústria de móveis, né? Parafuso, ele é um item ali de valor agregado baixo, né? Que normalmente tem muito numa empresa. Só que numa indústria de móveis, por exemplo, a falta de um parafuso pode causar inúmeros transtornos, né? Imagina que está em falta parafuso numa indústria de móvel. Então, quase nada vai poder ser feito, né? Alguns móveis não vão poder ser feitos, não vão poder ser produzidos por falta desse insumo. Então, isso mostra para a gente como o controle dos itens é importante. Para a gente ilustrar aqui um pouco essa situação do MRP, né, para a gente entender alguns conceitos, a gente vai tomar como exemplo aqui uma fábrica de bolos. Então, imagine que uma fábrica de bolos do João, né? Imagina que o João ali é uma pessoa que está querendo começar uma fábrica de bolos e a gente vai tomar esse exemplo aqui do João para a gente poder entender uma série de conceitos ali relacionados ao MRP e entender como ele funciona. Então, ó, primeira coisa que o João vai precisar para ele começar a sua fábrica de bolos, né, é ter uma ideia ali de qual é a demanda dele, né? Então, para isso, ele vai ter que controlar os pedidos em carteira e a previsão de vendas. São dois aspectos diferentes aqui da demanda. O que são os pedidos em carteira? Os pedidos em carteira são aqueles pedidos que já existe uma confirmação do cliente, né? Então, na linguagem empresarial, eles são conhecidos ali como pedidos firmes. É aqueles pedidos que o cliente já veio até você e já confirmou. Por exemplo, aqui no caso do João, vamos imaginar que a sogra dele encomendou 10 bolos a ele para um aniversário. Então, ele sabe que ele tem que entregar aquela quantidade para a sogra dele. Então, isso é um pedido firme. Isso é um aspecto da demanda. Outro aspecto da demanda que é importante ele ter ciência é a previsão de vendas. Então, ele pode, com base em outras demandas passadas, né, ter uma perspectiva para aquele mês, ou para aquele dia, para aquela semana, por exemplo, de 100 bolos. Então, ele sabe que ele tem uma perspectiva de vendas ali de pelo menos 100 unidades de bolos no varejo, né? Então, ele sabe que as pessoas vão chegar na fábrica e vão pedir bolo de forma quase que aleatória. Então, ele se planeja para produzir esses 100. Então, no total, ele vai produzir esses 100, né, esperando uma demanda, e mais 10 que foi o pedido da sogra. Então, os 10 são pedidos na carteira, e os outros 100 que ele está produzindo é uma previsão de vendas, né? Ele está produzindo porque ele prevê que ele vai vender isso. Então, sempre diferencia dessa forma. Pedidos em carteira vai ser aqueles pedidos firmes. Previsão de vendas é expectativa. Então, isso é um aspecto importante. Outro aspecto importante para ele construir esse negócio de venda de bolos é a receita do bolo, né? Então, ele tem que ter ali
os gradientes que vão no bolo, né? A quantidade para fazer um bolo, a quantidade de cada insumo que eu preciso, né? Quais insumos eu preciso. Então, por exemplo, fazer um bolo de festa, eu preciso de 3 ovos, uma colher de sopa de margarina, 3 xícaras de chá de açúcar, etc. Então, ele tem que ter a receita do bolo para fazer o bolo. Além disso, ele também tem que ter o modo de fazer, né? Não basta ter só a receita. Então, ele tem que ter o roteiro de fabricação também ali do bolo para poder fazer o bolo. Então, a receita e o roteiro, né? A receita de bolo, a gente chama aqui no MRP de estrutura do produto. A estrutura do produto ela é muito comum aqui no meio corporativo, né? Nas empresas, porque ela dá para a gente, de forma visual, a composição do produto. Então, imagina que eu tenho o bolo de festa, né? Que é no caso do João aqui, e eu tenho os componentes desse bolo de festa. Então, isso aqui que está mostrando para a gente nessa estrutura do produto. Isso aqui é chamado de estrutura do produto. Então, por exemplo, ó, como é que eu leio isso? O bolo de festa, que está aqui no topo, ele é composto da massa de segunda mistura, clara de neve e fermento. Então, esses 3 itens aqui juntos fazem o bolo de festa. Só que está vendo ó, que eles têm ligação direta com o bolo de festa? Então, eles 3 compõem o bolo de festa. Ó, abaixo da clara de neve não tem nada. Abaixo do fermento não tem nada. Então, a gente entende aqui que nada compõe esses 2 itens. Né? E a clara de neve, por exemplo, o João aqui já vai comprar pronto. E o fermento, o João também já vai comprar pronto. Só que a massa de segunda mistura, ela tem itens abaixo dela. Então, quer dizer que ela é composta por esses itens. Então, ela é pai desses itens abaixo dela. Ó. Ela é composta de massa de primeira mistura, de leite, de farinha e de amido de milho. Então, novamente, leite, farinha e amido de milho, não tem ninguém abaixo dela, né? Desses itens. Então, quer dizer que o João vai comprar esses itens prontos. Só que a massa de primeira mistura tem itens abaixo. Então, quer dizer que essa massa de primeira mistura ele faz, né? E como é que ele faz? Ele faz com gema de ovo, com margarina e com açúcar. Então, com todos esses itens aqui, ó, eu entendo como eu faço um bolo de festa. Né? Então, isso aqui é chamado de estrutura do produto. Beleza? Então, só para a gente entender. Isso aqui, a gente também precisa das quantidades, né? Então, a gente tem ali na receita, não só essa estrutura, né, de como, mas também a gente tem as quantidades dos itens que a gente precisa. Então, a gente precisa de 200 gramas de margarina, 200 gramas de açúcar, 200 gramas de farinha, 3 ovos, né, etc. Só que na hora dele comprar esses itens, ele não vai conseguir comprar necessariamente, né, nessas quantidades picotadas. Né? Normalmente ele vai conseguir comprar só em lotes. Né? Então, por exemplo, o açúcar. Ele não vai conseguir muitas vezes comprar ali em gramas específicos. Então, ele vai ter que comprar ou 1 quilo, ou 2 quilos, ou 5 quilos, ou 10 quilos, e assim vai. Então, surge o conceito aqui de lote econômico de compra. Né? Na empresa isso é muito comum também. O que seria esse lote econômico de compra? É uma quantidade ali que deve ser comprada para a gente ter o menor custo aqui de aquisição e de manutenção de estoques. Né? Então, a gente quer que o custo nosso seja o menor possível. Seria esse lote econômico de compra. Então, por exemplo, imagina que o João ali, ele não tem muito espaço para comprar açúcar, por exemplo. A dispensa dele é baixa. Mas, para ele, o mais econômico é comprar 10 quilos de açúcar. Vamos imaginar que 10 quilos de açúcar dura um mês para ele, como exemplo. Então, todo mês ele já tem que fazer compra, ele aproveita que ele já faz compra para casa e faz compra para essa pequena fábrica dele. Então, 10 quilos atende o mês dele, então ele define que isso é o lote econômico de compra para ele, que é o mais econômico tanto dele ir comprar e trazer, né? É a menor quantidade possível para ele durar esse período de tempo, né? Então, o que é para ele mais viável seria esse lote econômico de compra. Em outras aulas, depois a gente pode explorar melhor isso, né? E mostrar como que ele é calculado. Tem uma formulazinha para calcular o lote econômico de compra. Outra coisa importante aqui no MRP, além desse lote econômico de compra, é o conceito de lead time. O que é lead time?
Lead time nada mais é do que um tempo entre o pedir e o receber, né? Então, ó, lead time, se for do ponto de vista do fornecedor, é o tempo que decorre desde o recebimento de uma encomenda até a entrega do produto. Já da perspectiva do cliente, pode incluir também o tempo para preparação e transmissão da encomenda. Então, sempre que falar de lead time, sobre qualquer assunto, né, sempre pensem que é o tempo entre alguém pedir e essa pessoa receber. Isso que é o lead time. Então, por exemplo, você comprar uma quantidade baixa de ovos, por exemplo, no supermercado, você consegue ter ali acesso quando você quiser. Mas imagine que a fábrica do João que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e ele precisa agora de 2.000 ovos por mês. Então, ele não vai conseguir comprar essa quantidade indo no supermercado. Então, ele precisa fazer uma encomenda. Essa encomenda vai ter um tempo para chegar para ele. Esse tempo entre ele pedir essa quantidade de ovos e os ovos serem entregues, que vai chamar lead time. Outra coisa que é importante no conceito do MRP são as ordens de compra e fabricação. Isso aqui é basicamente o que o MRP gera, né? O MRP ele pega os dados ali das demandas, né? Que ele precisa atender, e ele processa ali, compara com os estoques, né? Com as quantidades que ele tem em estoque, tanto de matéria-prima quanto de produto acabado, e gera ordens de compra e de fabricação. Então, por exemplo, no caso do João aqui, ele vai gerar, o MRP vai gerar ordens de compra de ovos, ordens de compra de farinha, ordem de compra de manteiga, né? Quando e em que quantidade ele tem que comprar cada um desses itens. Isso que o software faz. E ordem de fabricação vai ser quando que ele tem que fabricar aquelas massas lá dele, né? Massa de primeira mistura, massa de segunda mistura, a cobertura, e assim vai. Então, isso aqui é o resultado do MRP, né? O MRP, ele gera para a gente o que fazer, né? Quando fabricar, o que eu tenho que fabricar, e quando comprar, o que eu tenho que comprar e em que quantidade. Então, a gente já conseguiu ter uma ideia do MRP, né? Vamos ver, então, o que seria os conceitos, né, por autores famosos, o que é o MRP. Então, ó, tem, por exemplo, aqui, Martins e Campos. Eles definem que MRP como sendo uma técnica que permite determinar as necessidades de compra dos materiais que serão utilizados na fabricação de certo produto, né? Já o Slack, em 2002, comenta que o MRP permite que as empresas calculem quanto material de determinado tipo é necessário e em que momento. Para isso, ele utiliza os pedidos em carteira, assim como a previsão de pedidos, que a empresa acha que irá receber. O MRP verifica, então, todos os ingredientes ou componentes que são necessários para completar esses pedidos, garantindo que sejam providenciados a tempo. Então, são duas definições aqui de autores famosos, né, de MRP, só para a gente ter um entendimento melhor ainda. Dito isso, o MRP surgiu, né, tem um tempo já. A gente tem algumas evoluções do MRP, que são o MRP2 e o ERP. O que seria o MRP2? MRP2 nada mais é do que o planejamento dos recursos de produção, né, ou dos recursos ali da indústria, né? Então, ele pega, além do MRP1, que calcula a necessidade dos materiais, ele também calcula a capacidade da empresa, né? Porque se a gente pensar tudo que eu falei até agora do MRP1, ele só se preocupa com quanto de cada material tem que comprar ou produzir. Mas ele não estava preocupado se a gente consegue fazer isso quanto empresa, né? Se eu tenho capacidade de compra para comprar aquelas quantidades, se eu tenho capacidade de fabricar aquelas quantidades. Então, isso o MRP2 vai fazer. Ele vai fazer tanto essa parte lá do MRP1, que é calcular a necessidade de materiais, né, e de fabricação, e ele também contrasta isso com a nossa capacidade, tanto nossa capacidade de estocar, de comprar, de produzir, né, para poder a gente atender as demandas. Então, isso que é o MRP2. Então, sempre penso assim, MRP1, ele só calcula as necessidades de material. O MRP2, ele cuida da gestão da empresa, da indústria ali, da produção como um todo, né? Então, ele cuida das necessidades de matéria-prima e também da capacidade de produção.
Então, isso é o MRP2. O ERP, ele já é mais abrangente. Ele é o planejamento dos recursos empresariais. Então, ele já pensa aqui numa empresa como um todo. Então, ele vai cuidar ali de toda a parte burocrática, né, da contabilidade, finanças. Então, já é um software que ele conecta a empresa como um todo, né? Então, é o sistema SAP, sistema TOTOS, né? Que ele permeia ali em todas as áreas da empresa, conectando todas as áreas da empresa. Então, isso aqui já esclarece para a gente a diferença entre esses três, né? Vamos dar uma olhadinha mais a fundo como que funciona o MRP, ó. Essa figura aqui dá uma visão geral para a gente do MRP. Então, ó, o MRP, o que ele faz? Ele pega aqui previsão de vendas, né? É o input do MRP, né? O que entra no MRP. Então, entra as previsões de vendas, que são aquelas estimativas do que a área de comercial pretende vender, né? Os pedidos em carteiras, que são carteira, né? Que é aquele pedido que já está certo para venda. Outras demandas, né? Então, por exemplo, peças de reposição, peças para pesquisa e desenvolvimento, mostruários, feiras, também ele pega essa informação. Tem que pegar a informação da estrutura do produto, então tem que ter as informações de composição dos produtos e as informações do estoque existente, né? Registro dos estoques de matéria-prima, do trabalho em processo, né? Que esse é o WIP, é o Work in Process, e dos produtos acabados. Então, pega todas essas informações e depois ele faz a explosão do MRP, né? Que é planejar as necessidades de materiais. Então, ele gera as ordens de compra, né? O que vai ser comprado junto aos fornecedores, e gera as ordens de fabricação, o que vai ser feito ali internamente na empresa. Então, por exemplo, se você quer implantar um MRP dentro da sua empresa, não tem ainda, né? É isso que você precisa. Você pode fazer isso de forma manual no primeiro momento. Então, o que você precisa? De entrada, todas as demandas, né? Então, tanto a previsão de vendas quanto o pedido em carteira e peças que, porventura, forem solicitadas, né? Como pesquisa de desenvolvimento, mostruário, etc. Você vai precisar da estrutura de todos os produtos, então você vai precisar ali de saber como que é feito todos os produtos, né? Quanto de cada material eles usam, né? Quanto de cada insumo eles usam, e os estoques existentes, né? Tanto de matéria-prima, quanto de produto acabado, quanto de material em processo. Aí, com isso, você consegue gerar as ordens de compra e as ordens de fabricação. Então, esse esquemazinho que ajuda você a montar um MRP na empresa. Beleza, então só entrando mais um pouco a fundo na estrutura do produto, tem alguns componentes que eu ainda não falei com vocês, né? Como, por exemplo, normalmente a estrutura do produto, como é que ela funciona? A gente desenha ela em retângulos, né? Ela vem com o nome dos componentes logo acima, então, por exemplo, aqui é caneta, tampa traseira, PP azul, tubo, né? Vem o código do produto na parte de baixo, então, por exemplo, o código da caneta é 100, código do corpo da caneta é 111, e vem das quantidades que eu preciso. Então, por exemplo, aqui está 1 na caneta, quer dizer que essa aqui é receitinha de bolo para fazer uma caneta. Então, para fazer uma caneta, eu preciso de uma tampa traseira, um corpo, uma tampa, uma carga. Para fazer uma tampa traseira, eu preciso de 0,010 de PP azul, né? Que é uma tinta azul. Então, por exemplo, isso aqui vai estar em gramas. Para fazer um corpo, eu preciso de 0,080 de PP cristal. E assim vai. Então, aqui a gente tem as quantidades e os componentes que a gente precisa para montar, por exemplo, uma caneta. Então, vamos falar de níveis aqui da estrutura. Outra coisa que a gente tem nessa estrutura do produto são os níveis, tá? Então, a gente sempre fala que o produto final ele é de nível 0 e a gente vai subindo os níveis conforme a gente for descendo. Então, a caneta está no nível 0. O próximo nível, que está tampa, corpo, tampa traseira e carga, está todo mundo no nível 1. O nível 2 está logo abaixo, então é PP azul, PP cristal, PP azul, tubo, tinta, ponta. Está tudo no nível 2. A cápsula e a esfera está em nível 3. O PP Gold, nível 4. Então, o nível dentro da estrutura do produto
é onde ela está localizada ali na hierarquia. Outra coisa que a gente consegue enxergar na estrutura do produto é o conceito de demanda dependente e demanda independente, né? O que seria demanda dependente e demanda independente? Demanda dependente é a demanda daqueles produtos que está relacionado com a necessidade de atender os itens pais. O que eu quero dizer com isso? Imagina aqui, se eu sei que eu tenho que produzir 10 canetas, eu sei quanto de cada componente eu vou precisar ter para fazer as 10 canetas, correto? Então, por exemplo, se a relação aqui da caneta para a carga é 1:1, eu sei que se eu tenho a necessidade de produzir 10 canetas, eu vou precisar de 10 cargas. Então, quer dizer o quê? E isso é uma demanda, a demanda da carga é dependente da demanda das canetas. Então, isso é uma demanda dependente. E o que seria demanda independente? Demanda independente é que não está relacionada a nenhum outro item. Então, por exemplo, a única aqui que não está relacionada a nenhum outro item é a demanda da própria caneta. Então, a demanda da caneta vem lá da previsão de vendas, né? Dos pedidos de carteira, vem do mercado. Então, a demanda dela é independente, não depende de nenhum outro produto, né? E todas as outras demandas abaixo dela são dependentes. Então, por exemplo, a demanda do tubo vai depender da demanda da carga. A demanda da cápsula vai depender da demanda da ponta, e assim vai. Só a demanda da caneta que é independente. Então, só para a gente ter o conceito, demanda independente deve ser prevista, é a demanda do mercado consumidor e não pode ser determinada com precisão absoluta. Já a demanda dependente pode ser calculada, é a demanda das partes utilizadas na produção de produtos finais e é normalmente uma demanda interna à empresa ou à sua cadeia de suprimento, relacionada com os programas de produção dos itens de nível superior. Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui uma bicicleta, né? Então, a bicicleta é demanda independente, está no nível 0. Todos os outros itens abaixo dela têm demanda dependente, né? E são de nível 1, nível 2 e nível 3. Então, só para a gente entender a estrutura do produto, né? Então, basicamente, o MRP, quais são as funções básicas do MRP? Primeiro, calcular a necessidade brutas e líquidas dos itens de demanda dependente ao longo do tempo. Segundo, cálculo dos lotes de fabricação e aquisição dos itens de demanda dependente. Então, o que comprar e o que fazer, né? 3, recomendações de revisão de ordens em abertos, já liberados, e recomendações de emissão de novas ordens planejadas. Então, o MRPI também gera para a gente recomendação de ordem de produção de compra, né? E também para a gente rever ordens liberadas, né? Então, o MRP faz isso. Uma coisa importante dentro desse contexto, né, é o reporte de produção. E nas empresas é muito comum, tá? O que seria um reporte de produção? É no final do dia de produção, a gente gerar ali um relatório e dizer o que foi produzido e colocar aquilo à disposição para ser vendido, né, para ser faturado. Então, o reporte de produção, ele, no final do expediente, ali, né, do dia, do turno, ele informa, por exemplo, para a área comercial que uma quantidade X de material está disponível para venda, né? E esse material só fica disponível para venda depois que esse reporte de produção é emitido. E outra coisa seria a baixa automática de estoque, né, que a gente chama de back flush, que está relacionado diretamente com esse reporte de produção. Concorda comigo que a gente já tem aqui quanto de cada material eu usei para fabricar os produtos, né? Quando eu tenho as estruturas do produto. Então, eu não preciso ficar me preocupando em descontar material do estoque, né? Lá do meu inventário, toda hora que eu produzo um produto. Eu posso fazer esse desconto, né? A partir do reporte de produção. Então, ó, como é que funciona essa baixa automática de estoque? Eu gerei o reporte de produção, falei ali quanto de cada produto eu produzi, né? Eu produzi 1.000 unidades. Com essa informação, o sistema vai olhar ali e vai fazer a conta. Se eu produzir 1.000 unidades, eu usei, por exemplo, de bolos, né?
eu usei tantos ovos, usei tanto de trigo, tanto de margarina, e ele vai descontando esses valores do meu estoque automaticamente a partir da quantidade que eu informei que foi produzido. Então, isso aqui é o back flush, a baixa automática de estoque. Beleza? Depois, numa próxima aula, eu vou continuar aqui falando para vocês como funciona o MRP e eu vou mostrar uma tela ali, né? Um gráficozinho, como ele funciona ali, esses cálculos, né? Dos períodos, do que comprar, do que produzir, lote econômico, como que isso tudo é feito na prática, beleza? Então, eu espero vocês aí na próxima aula.